Olá pessoal, um ótimo final de semana para todos. Eu estava com várias coisas para falar. Estava pensando em falar de moto, uma RD 75 que eu tenho, toda restaurada, linda. Falar sobre Vespa, Vespacar, Lambrecar, Veraneio, Gordini. Falar sobre antigo mobilismo. Mas hoje, como teve o último treino da temporada na Fórmula 1, eu vou falar um pouco de Fórmula 1. Eu sou um cara que acompanha a Fórmula 1 desde os meus 10 anos de idade. Eu comprava 4 rodas, comecei a comprar autoesporte, aí via aquelas fotografias de Cooper, fotografias preto e brancas, né? Falando de Graham Hill, falando de Jack Brabham, Jack Stewart. Me lembro que uma das primeiras revistas que eu li, uma das primeiras reportagens que eu li sobre a Fórmula 1 foi um grande prêmio, se não me falha a memória, de Monza, que foi a primeira vitória do Jack Stewart, de BRM. Se não me engano é BRM, isso mesmo. Eu gostava dos Coopers, porque eles eram verde e branco, aquela risca branca, achava aquilo lindo. Mas hoje eu vou falar da Fórmula 1 de hoje. Vendo o treino, eu nunca fiz muita fé no Felipe Nasser. A última corrida que ele fez foi uma corrida muito boa, pelo que ele tem na mão e pela constância e pelo equilíbrio dele de brigar pela posição dele sem fechar a porta de ninguém. Hoje, deu para sentir o cara tentando tirar o máximo do carro e só nos últimos 20 segundos é que ele não teve no Q2. E é uma tristeza muito grande a gente saber que o Banco do Brasil não vai dar o dinheiro para ele, é uma bela de uma mídia para o Banco do Brasil no mundo inteiro. Tudo bem, dá para entender, os caras querem rifar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica e a Petrobras. O que é lamentável, é pior ainda. Mas esse rapaz não ter conseguido, não ficar na Fórmula 1, já numa equipe pequena, que a Sauber hoje é uma equipe pequena, porque o Banco do Brasil retirou o patrocínio dele. Se estivesse dando R$1 trilhão, mas tudo bem, 20 milhões de reais, isso aí eles dão para a Globo com os pés nas costas. Fora o que eles vão fazer com os funcionários de fechar 500 agências, transformar outras em postos de serviço. E é um esporte que o Brasil está nele desde 1970 e é o segundo maior ganhador de título. Nós entramos na Fórmula 1, nós que eu falo, os pilotos brasileiros, entraram de maneira de verdade na Fórmula 1 em 1970 com o Emerson. 20 anos depois do primeiro grande prêmio. E nós só estamos atrás da Alemanha, que tem 11 títulos, 7 com Schumacher e 4 com Vettel. E o Brasil tem 8, com 3 pilotos. Acho que podiam dar uma força para esse rapaz. E as empresas brasileiras que fazem comércio fora do Brasil também, que tem endereço, podiam fazer um pool para não deixar esse rapaz não ir. Porque ele não foi testado como deveria e se ouve bem, como a grande média dos pilotos da Fórmula 1. É uma tristeza ver esse rapaz que pode estar fazendo amanhã a última prova dele na categoria máxima do automobilismo, como foi o caso do Lucas de Grassi, que está brilhando na Fórmula E e ganhou semana passada a última prova de Endurance desse ano. Aliás, ganhou 2 provas esse ano de Endurance. E foi o segundo colocado. Ele e a dupla que acompanha o Audi número 8, que era o Audi dele. A Audi agora saiu do Mundial de Marcas, do Mundial de Endurance, e a gente não sabe como é que o cara vai ficar ano que vem. Se vai ficar só na Fórmula E. Também aguardamos o que o Felipe Massa vai fazer ano que vem. Eu acho que ele deveria ir para o Endurance, se tiver um carro de fábrica, ou para a Fórmula E. O DTM está meio paradão agora, ninguém fala mais do DTM, ninguém fala mais do Augusto Farfus. E torcer para o Sete Câmara e para o Pedro Piquet. O Sete Câmara se ouve muito bem esse ano, foi bem falado, está no grupo da Red Bull, mas a Red Bull é uma faca de 2 gumes, né? Porque da mesma maneira que eles colocam o cara na Fórmula 1, eles queimam excelentes pilotos como o Verne, como o Alguersuari, como o Buemi. Foram 3 bons pilotos que a Red Bull simplesmente queimou. E eles são melhores que muita gente que ficou pela Fórmula 1, que está lá ainda. Então, e a Fórmula 1 também, do jeito que ela é hoje em dia, só para
10 equipes, 11 equipes, é uma tristeza. Bom, quando eram 30 equipes, pô, o regulamento tinha que ser mudado de maneira a baratear. E tinha que ser em cima da aerodinâmica. Olha, a aerodinâmica do carro tem que ser reto de ponta a ponta por baixo, só ter extrator depois do eixo traseiro. Pronto. Nada de bico alto. Podiam fazer um carro asa, porque hoje o carro atualmente tem mais aderência do que o carro asa. Um carro pode andar de cabeça para baixo, é só fazer devagarzinho a virada dele, depois pega a velocidade, ele anda colado num teto, anda colado no teto numa estrada de cabeça para baixo. É isso que eu queria falar. Falar basicamente do Felipe Nasser, que ele faça uma boa corrida amanhã, ele e o outro Felipe, o Massa, mas que o Nasser consiga um patrocínio para continuar pelo menos na Sauber. Ou, se é verdade que a Manor vai ficar com o Ron Dennis, que o Ron Dennis olhe para esse rapaz e fale assim, vou dar uma chance para esse moleque aqui para ver se ele continua correndo e também porque ele é barato para mim. Tá ok? Um abraço. No próximo vídeo eu vou falar eu vou escolher ainda entre Gurgel, veraneio e motos. Motos brasileiras antigas que estão virando peças de coleção. Bom final de semana para todos.